O evangelho de hoje é Marcos 3, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Jesus chamou 12 para segui-lo, embora fossem muitos os que costumavam acompanhá-lo. Pode-se entender então que Jesus não fazia nada para impressionar nem provocar elogios, pois tinha somente um objetivo: fazer a vontade do Pai para que não se perdesse ninguém. Talvez, se tivesse chamado muita gente para agradar ou para fazer justiça aos olhos do mundo, o trabalho do reino não teria sido eficaz. Assim sendo, ele chamou aqueles que ele quis para subir o monte com ele. Nem todos poderiam subir. A metodologia de Jesus é muito simples e profunda. Ele chamou aqueles que poderiam ficar muito perto de si, gozando da sua intimidade, recebendo um ensinamento partilhado concretamente para que fosse frutuoso e depois eles pudessem lançar sementes em terra boa. Jesus sabia que na sua missão teria que enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Para nós, esse é um valioso ensinamento quando tivermos que fazer opções e usar créditos de escolha nas nossas realizações. Precisamos procurar descobrir com Jesus, na sua palavra e em oração, qual é a vontade de Deus nas diversas circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes nós nos atordoamos e nos confundimos porque queremos ser agradáveis ou então seguimos os nossos sentimentos de afeição e fazemos escolhas erradas? Precisamos também estarmos firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado ao Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos mandar fazer. As perguntas de hoje são: e você? Como é o seu critério quando tem que escolher alguém para uma missão específica? Você quer agradar a alguém ou ser agradado na sua escolha? Você se revolta quando não é escolhido para um lugar importante ou espera a hora de Deus para você? Há poucos momentos na história da humanidade que sejam mais importantes e decisivos do que a escolha dos 12 apóstolos. Naquele tempo, anuncia-nos hoje a Santa Igreja. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Escolheu aqueles cujo apostolado mudaria, de fato, o curso da história humana.
Trata-se de 12 homens sobre os quais se ergueria o novo Israel, o novo povo de Deus. Antes, sob a vigência do Antigo Testamento, para pertencer ao povo eleito, era necessário descender de algum dos 12 filhos de Jacó. Agora, sob o signo da nova e eterna aliança, o povo eleito é formado por aqueles que, escolhidos livremente por Cristo, são chamados antes de tudo para ficar com Ele, ou seja, para ter um relacionamento íntimo, de conversão e coração, que se transfigure depois em obras de amor, em apostolado. A primeira coisa que deve fazer o fiel que deseja sair em missão, portanto, é saber estar com Jesus. O primeiro passo do apóstolo nesse sentido não é para fora, esparramando-se no mundo, mas para dentro, encontrando-se com Deus no interior de si mesmo. Não caiamos no erro tão comum nos tempos que correm de sacrificar o único necessário, nossa santificação pessoal, por meio da oração silenciosa e solitária aos pés do Senhor, a favor de uma atividade apostólica agitadiça e desorientada, incapaz de levar aos outros aquele que nos recusamos conhecer intimamente. Que Deus te abençoe. Bom dia.